Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Se você me permite, eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração. E esta palavra trará discernimento espiritual para mim, para você e para todos aqueles que darem crédito, tá bom? Então eu quero que você abra junto comigo hoje a tua Bíblia no livro do profeta maior Jeremias, capítulo 17, versículo do 5 ao 7, que diz o seguinte: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Vamos orar? Pai, louvamos e enaltecemos o Teu nome, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda a adoração. Senhor, se quiseres falar conosco, estamos aqui, com os ouvidos atentos e a alma sedenta. Amém e amém. Amados, é um texto que muitos têm por costume de dizer, por aí em alguns lugares, maldito o homem que confia no homem. E o interessante é que Deus sempre fala conosco porque geralmente a gente deposita confiança em pessoas humanas e esquece de que na verdade a gente só precisa confiar em Deus. Veja que coisa interessante, porque Deus vai na verdade falar de uma árvore chamada tamargueira do deserto. E a gente vai tentar entender, ou destrinchar, ou esmiuçar aquilo que Deus quer tratar comigo e contigo. Porque o contexto de Jeremias é de um colapso espiritual. Judá ainda tinha um templo, ainda tinha um culto, ainda tem uma linguagem religiosa, mas perdeu o mais importante, que é o coração. A confiança foi deslocada, saiu de Deus e foi colocada em alianças humanas, alianças políticas, poder, estratégia, autossuficiência. Sabe qual é o nosso maior erro? É esse. Que às vezes a gente sabe que está bem com Deus e a gente termina, digamos assim, achando que já não precisa mais de Deus. Então Deus vai usar uma linguagem dura, e não é apenas uma árvore seca que Deus vai falar, é uma tamargueira, uma árvore que sobrevive sozinha. Resiste, aguenta, custa caro ao ambiente onde ela cresce. Quem sabe você não tem crescido assim, como a tamargueira do deserto. Tem crescido sozinho, apesar das guerras, das lutas, do processo, apesar das situações. Você tem tentado muitas vezes entender, porque você faz muitos projetos e termina muitas vezes terminando sozinho. Eu não vou dizer sozinho, porque quem está com Deus não está sozinho. Mas o que eu posso tentar
assim, digamos assim, te localizar acerca do processo, é de que esta árvore tamargueira do deserto é uma árvore seca que custa caro o ambiente e onde ela cresce, nada mais cresce. Suas raízes sugam tudo, até a água imprópria. Suas folhas carregam sal, o sal cai no solo e o solo morre. Ela vive e o entorno dela morre. Esta é a denúncia do contexto, ou a denúncia do texto. Não é uma improdutividade pessoal, é esterilidade coletiva causada por alguém que escolheu viver sozinho ou sozinha. Se é que você me entende, que Deus está falando com você de uma forma bem simplificada. Por quê? Porque muitas vezes a gente confia em alguém e termina sozinho as histórias, o processo. E se não fosse a mão de Deus, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? Eu mesmo digo por mim, nos momentos mais difíceis da minha vida, se não fosse Deus, eu nem existiria. A verdade é essa. Então, perceba algo interessante. Alguém que não confia, alguém que não reparte, alguém que não se submete e não constrói junto. E muitas vezes a gente observa esta árvore com uma singeleza tão grande e percebemos que a tamargueira não cai. Ela permanece, mas o preço da sua permanência é um deserto ao redor. Sabe por que você está de pé? Por conta de Deus. Isso é extremamente contemporâneo. Há pessoas que chamam isso de força de independência, de maturidade, de liderança, mas biblicamente é maldição. Não porque fracassaram, mas porque venceram sugando tudo: emoções, tempo de energia, fé, pessoas. Casamentos viram terra salgada, ministérios viram solo morto, famílias viram campo rachado e minado. Tudo permanece em pé por um tempo, mas nada floresce. E quem sabe enquanto eu falo isso você não consegue se imaginar nessa história. E tem dito: Deus, o pastor está falando de mim. É sobre mim que ele está falando. Eu sou a tamargueira do deserto. O texto não diz que a tamargueira não cresce. Diz que ela não vê quando vem o bem. E quem sabe não é isso que você muitas vezes se esquece? De ver que o bem de Deus tem ocorrido na tua vida, quando Ele, na verdade, silenciosamente cuida de você, da tua alma, dos teus. O bem até chega, mas ela, a tamargueira, não percebe, porque quem vive sugando não reconhece a graça, só reconhece o recurso. O Evangelho não nos chama para sobreviver sozinho, nos chama para frutificar junto. A árvore do justo não vive no deserto, vive junto às águas, dá fruto, dá sombra, dá vida. Cuidado com a tamargueira que você se tornou, ou com o que é que você tolera, porque Deus não chama isso de força, chama isso de juízo silencioso. Sabe, amados, a gente precisa tão somente entender de que uns precisam dos outros, mas primeiro a gente precisa de Deus, do cuidado de Deus, dos benefícios de Deus,
Só assim a gente vai conseguir estar de pé e contemplar os seus milagres em todo o tempo. Tá bom? Que você hoje possa, acima de tudo, ter a consciência e a certeza de que Deus está cuidando de mim, de você e da nossa família. Tá bom? Deixa eu hoje estar mandando parabéns para você que completa hoje mais uma primavera. Que Deus abençoe sempre tua vida, tua família, teus sonhos e projetos. E nunca se esqueça de que Deus está cuidando de tudo. Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe. Oh glória!